Aviso: esta história contém cenas de violência doméstica e agressão. Se isso for gatilho para você, cuide-se. Há recursos de apoio na descrição do vídeo. Ela tinha escolhido o restaurante por um motivo simples. Queria provar se a liberdade tinha gosto diferente quando se celebrava sem medo. Luz de velas, uma mesa na esquina que escondia o palco e deixava à vista apenas a cidade iluminada. Uma trilha baixa de jazz que parecia prometer anonimato. Emani Rhodes ajeitou o vestido, respirou fundo, deixou a mão sobre a taça de vinho e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se olhar para a frente sem calcular o tempo entre passos que poderiam ferir. A noite era um pequeno rito. Amigos haviam trazido cartões e sorrisos contidos. Havia flores tímidas. Houve o silêncio cúmplice daqueles que sabem que celebrar com alguém que foi vítima é também validar o esforço de sobreviver. Ela cortou a sobremesa com as mãos, que por tanto tempo tremiam por dentro. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Ali dentro, cada garfada parecia afirmar que sim, era possível recomeçar. Ainda havia rastros. O reflexo no espelho a fazia reparar nas marcas que a vida deixara. Linhas de tensão no pescoço, sonhos que tinham hesitado em crescer. Mas havia também uma vontade aguda de provar ao mundo que dor não era destino. Ela sorriu para a amiga à sua frente, e naquela expressão havia mais promessa do que qualquer anel poderia conter. De que cidade você está assistindo? O som que puxou a noite para fora da bolha demorou uma batida como um sopro. A porta do restaurante abriu e a temperatura mudou. Não foi apenas a presença dele, foi a memória que entrou com ele como se fosse outro cliente. Victor Cain tinha um tipo de arrogância que se anunciava antes mesmo de suas palavras. O corte do sobretudo, a colônia forte, a expressão de quem acredita que o mundo lhe deve atenção. Quando seus olhos encontraram Emani, a calma do salão estilhaçou. Ele atravessou a sala com uma confiança que parecia ensaiada. Não perguntou, não pediu. Victor se aproximou da mesa como se aquela fosse a continuação de algo não resolvido. Emani viu o rosto que havia conhecido tão intimamente. E por um segundo, todo o esforço de reconstrução ameaçou se curvar ao peso daquele passado. As primeiras palavras foram um arranhar. Ele a chamou pelo apelido antigo, uma tentativa de reduzir a distância construída ao longo de meses de separação. Ela respondeu com um nome inteiro, Emani, como quem marcava território, deixando claro que havia uma linha. A resposta acendeu algo nele. O tom mudou. O restaurante inteiro saiu do compasso. Taças tilintaram. O jazz, antes aconchegante, agora soava como trilha de um alerta. O que veio depois foi bruto e rápido. Um aperto no pescoço que fez o ar faltar. Não foi apenas força física, foi a tentativa de recolocar Emani no lugar que Victor imaginava ser dela. Os aplausos do salão cessaram. Os celulares se ergueram como bandeiras, lentes frias observando. Pessoas filmavam mais por curiosidade do que por coragem. Ninguém correu. Nem todos conseguem transpor o limiar entre olhar e agir. Nem todos querem se comprometer com o risco do enfrentamento. Emani sentiu o mundo comprimir-se até o som do jazz desaparecer. A mão de Victor na sua garganta era uma memória que se materializava com precisão cruel. O ar ficou fino. Ela tentou falar. As palavras transformaram-se em um fio quase inaudível. Por trás do pânico, um antigo mecanismo de sobrevivência procurou portas, olhar para os lados, procurar quem tiraria a mão dele dali. Mas havia algo ainda mais pesado do que o aperto no pescoço. O silêncio coletivo que permitia que aquilo acontecesse. Então, como se o escuro tivesse um fio que alguém puxasse, a cena mudou. Yemen Minseu entrou na visão como quem cruza um quadro. Silêncio determinante, passos calculados, presença descendo como uma sombra que impõe ordem. Ele estava sem pressa, sem teatralidade.
As mangas da camisa enroladas até o cotovelo deixavam à mostra uma tatuagem que insinuava histórias e territórios. A sala percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Havia perigo ali e havia autoridade. Yemen não gritou, não precisava. Bastou um olhar. Ele se posicionou entre Victor e Emani com a facilidade de alguém que sabe calcular a distância do risco. Quando Victor tentou virar o corpo para continuar sua violência, Yemen interveio com um gesto seco, preciso, uma manobra que não se apoiava em teatralidade, mas em controle. O som daquele contato foi seco e curto, e Victor estagnou, ofuscado pela interrupção. Houve 2 segundos que pareceram durar uma era. Clientes engolindo a surpresa, copos esquecidos, alguém deixando cair a colher. Depois, o restaurante respirou por conta alheia. Yemen segurou Victor com uma firmeza que não humilhava, porque o objetivo não era humilhar, mas encerrar. Ele falou pouco. Ordem curta, voz de quem não discute argumentos. Falou com o tom de quem não aceita que um homem ate seu exercício de poder sobre o corpo de outra pessoa naquele espaço público. Não era redenção poética, era intervenção concreta. Emani, segurando o ar que voltou a entrar, o rosto marcando surpresa e uma confusão que ainda não sabia como nomear, viu Yemen se aproximar dela como se fosse um protetor silencioso. Ele deslizou um cartão preto com relevo prateado para sua mão. Não era um cartão como os de restaurante. Era uma promessa convertida em objeto. Yemen murmurou que aquilo era para quando ela precisasse, que havia mais formas de protegê-la do que um corpo entre outros. A promessa estava ali, embalada em um tom que não pediu retribuição imediata. Ela segurou o cartão. Era um pequeno objeto, mas naquele momento parecia um selo que separava um antes e um depois. Emani tinha vontade de quebrar tudo e não se deixar tocar por nada que cheirasse a obrigação. Em vez disso, ela fez uma escolha que era dela. Olhou para Yemen e, com a voz ainda trêmula, perguntou o que deveria fazer. A pergunta era simples: pedir ajuda. E no eco que veio depois, houve uma sensação de poder que vinha de admitir a própria vulnerabilidade. Yemen respondeu com algo que não cabia em promessas fáceis: proteção, mas não tutela. Ele disse que ela poderia escolher o que aceitar. Era uma frase curta, construída com a delicadeza de quem sabe que liberdade não se conquista com imposições. Ele não fez promessa de impunidade universal. Fez promessa de presença. Era um limite que ouvia o desejo dela de autonomia e, ao mesmo tempo, oferecia um teto. A polícia foi chamada. Houve perguntas formais, vozes que queriam entender a sequência dos fatos. Victor, humilhado, foi escoltado para fora de maneira a minimizar confronto, e as filmagens, aquelas janelas digitais do evento, começaram a circular. Mas algo no olhar de Yemen dizia que aquilo seria só o começo. Ele observou a cidade como se marcasse um ponto. Não havia pressa em explicar métodos, apenas convicção em que algo tinha que ser feito para que aquilo nunca se repetisse. Naquela noite, Emani levou o cartão para casa como se fosse um objeto sagrado. Não porque fosse um amuleto, mas porque simbolizava uma escolha. Ela não precisava mais tentar enfrentar tudo sozinha. Ela colocou o cartão no bolso do casaco e, quando fechou a porta do apartamento, deixou que as lágrimas viessem sem motivos heróicos. Chorar não era sinal de fraqueza. Era evidência de que algo dentro dela estava cicatrizando, ainda que lentamente. Os dias seguintes foram pequenos exercícios de reconfiguração. Emani aceitou que cadeira certa para conversar com um advogado, que havia pessoas que poderiam ajudá-la a cuidar da segurança e que, sim, pedir ajuda não apagava o mérito de sua coragem. Ela aprendeu a delegar pequenas decisões, a responder apenas quando sentia que era necessário e a dizer não quando algo a deixava desconfortável. Cada ato, por menor que fosse, reafirmava a linha que separava a vida que ela queria daquela que sofreu. Yemen não era uma presença constante.
Havia um equilíbrio entre a sua sombra protetora e o respeito à autonomia de Emani. Por vezes, ele aparecia com um café e um olhar que perguntava sem palavras como ela estava. Outras vezes, enviava alguém de confiança, um motorista calmo, um homem interno que falava pouco e cuidava para que as rotinas de Emani seguissem com um mínimo de ruído. Ela aceitou isso com reservas. Não queria sentir-se propriedade de ninguém, mas também sabia reconhecer aliança quando via intencionalidade. Ele não exigiu gratidão, evitou qualquer gesto que pudesse parecer pagamento por algo que não se compra. O cartão ficou por semanas no mesmo lugar da bolsa, um lembrete físico de uma rede que, ainda que obscura, visava preservar sua escolha de viver sem medo. Às vezes, ela o pegava só para confirmar que estava ali, concreto, imóvel, e que ela agora tinha opções. As notícias sobre a noite no restaurante se espalharam. Em algumas redes sociais, Victor foi tratado com a selvageria do seu próprio comportamento. Em outras, houve quem minimizasse, quem justificasse, quem dissesse que foi paginação de um passado. A cidade, que raramente se compromete com consequências, começou a reconhecer que há limites que não se ultrapassam sem resposta. Ainda assim, a resposta institucional apressada soou insuficiente para o que havia sido vivido. Yemen, por sua vez, não se manifestou com palavras públicas. Seus movimentos eram discretos, calculados, telefonemas que terminavam em silêncio e olhares que testavam as possibilidades. Quando houve necessidade de agir além do palco público, sua equipe executou medidas que tinham mais a ver com fechar portas do que com abrir relatos. Acordos que reduziam a presença de Victor em espaços que importavam para Emani. Contatos que levavam a desligamentos sociais e profissionais sutis. Era um apagar que não deixava fumaça. Um isolamento arquitetado não com violência declarada, mas com cortes precisos nas alavancas que mantinham alguém visível. Emani soube de parte disso porque Yemen não acreditava em deixar sobreviventes na ignorância. Ele explicava sem alarde. Não era questão de eliminação física, dizia ele, mas de neutralizar a capacidade de controle que Victor ainda exercia. Ela concordou em alguns pontos, desconfiou em outros, tinha consciência de que aceitar aquela ajuda significava entrar numa zona cinzenta. Ainda assim, a ideia de nunca mais cruzar com Victor no corredor do trabalho, de não receber mensagens ameaçadoras no meio da noite, parecia digno de qualquer negociação moral. Ao mesmo tempo, Emani se esforçava para restituir pequenas liberdades práticas. Acordos com a redação do emprego para alterar horários, um novo número de telefone que era protegido por camadas que ela não precisava entender, um endereço de correspondência diferente, pequenas cortes repetidos que alteravam a cartografia de sua rotina. Cada ajuste era um tijolo a mais no muro da sua autonomia. Mas a cidade tem seus ecos, e os ecos não respeitam ordens. Victor não desapareceu com a naturalidade que Yemen desejava. Ele foi empurrado, esquecido em alguns lugares, mas em outros a sua presença tornou-se uma ressaca de raiva mal canalizada. Ele começou a percorrer caminhos que antes evitara. Aproximou-se de antigos colegas, visitou fornecedores, deixou-se ver em bares que por acaso chegavam a ser frequentados por pessoas ligadas a Emani. Não havia violência imediata. Ainda assim, havia a possibilidade que habita o limiar entre olhares e ações. Emani sentiu isso como um estalo, uma notificação anônima, uma foto em que Victor aparecia de costas perto de uma loja que ela conhecia. O estalo trouxe de volta uma sensação que ela tentava enterrar, a vigilância constante de quem já conhecia seu alcance. Não era apenas medo. Era a memória de como o mundo pode ser pequeno quando alguém insiste em ocupar o mesmo ar que você. Ela se pegou escolhendo trajetos diferentes, mudando rotas, aceitando caronas que antes rejeitara. Cada adaptação vinha acompanhada de culpa por não ser corajosa o bastante e de alívio por simplesmente sobreviver. Yemen percebia isso,
E em noites em que se encontravam, ele tomava cuidado para não transformar suas medidas em uma prisão. Ele falava sobre limites e sobre os perigos que persistiam, mas sempre devolvia a palavra a ela. O que você quer? Como quer que eu ajude? A tomada de decisão mais significativa veio numa tarde chuvosa, quando Emani fechou os olhos e decidiu que queria retomar o consultório odontológico em que trabalhava. Não por bravura performática, mas porque era um território seu, um referencial que dizia quem ela era para além das cicatrizes. Yemen ponderou. Ele não impôs, apenas disse que iria assegurar que ela pudesse caminhar até lá sem encontrar o homem que a havia ferido. Ela respirou pela primeira vez em meses, como quem recupera um pulmão inteiro. Houve resistência de alguns. Por que aceitar a ajuda de alguém assim? Perguntaram. Não é perigoso? Não é um tipo de troca? Essas questões eram legítimas. Emani respondeu com honestidade. Não havia respostas perfeitas. Havia alternativas piores. Havia a escolha por uma nova vida que às vezes forçava sim alianças com figuras ambíguas. Ela não romantizava Yemen, reconhecia sua ambivalência. A proteção vinha com sombras, mas também estava cansada de lidar com um mundo só. Sua decisão era, sobretudo, sobre ser dona de suas escolhas. Enquanto isso, em cantos menos iluminados da cidade, Victor tentava montar o que podia restar de sua imagem pública. Havia tanta raiva nele que a humilhação do episódio no restaurante corroía qualquer cuidado. Ele enviou mensagens mal enfileiradas aos antigos amigos. Fez visitas que soaram como cobranças, mas havia algo que ele não compreendia. O silêncio calculado da cidade em resposta a certos atos. Quando portas se fecham por vontade de outros, a única opção que resta é bater nelas. E Victor bateu. Cena após cena, sua fúria se transformava em estratégias tortas. Ataques verbais em redes sociais anônimas, tentativas de aproximação que terminavam com rostos virando-se para o outro lado. A cidade, que muitas vezes escolhe mirar o espetáculo, começou a lhe devolver uma invisibilidade que não era pena, mas consequência. E isso, de certo modo, o transformou em uma sombra própria, menos temido, mais obcecado. Numa tarde em que Emani organizava papéis em sua nova casa, o telefone vibrou de um número desconhecido. Ela olhou, hesitou e deixou tocar até cair na caixa postal. Não havia voz, apenas respirações. Depois veio uma mensagem sem assinatura. Ainda é minha. O recado era curto, como um golpe. O ar ficou mais denso por alguns instantes. Emani sentiu a raiz antiga do medo subir, e com ela, uma decisão que já não era só dela, ligar para um número que ela havia salvado numa noite de gratidão e medo. O cartão preto dentro da bolsa parecia mais pesado naquele instante. Quando Yemen atendeu, falou pouco. Ele ouviu. A voz dele era baixa, controlada, como sempre, e perguntou se ela queria que aquilo fosse respondido. Emani fechou os olhos e escolheu. Sim, não porque preferisse uma retaliação, mas porque queria que o homem que a assombrava entendesse que ela não estava só. Era um aviso sem espetáculo. Ela tomaria medidas para que a própria vida pudesse continuar. Yemen prometeu que faria o que fosse preciso para que essa frase se cumprisse. E naquele o que fosse preciso, havia o contorno de escolhas que Emani ainda não precisava conhecer em detalhe. A lua entrou pela janela quando Emani resolveu deitar. A cidade lá fora continuava com seu brilho indiferente. Dentro do apartamento, havia o som do relógio e o cartão preto sobre a mesinha de noite. Ela pegou-o mais uma vez, tocou o relevo prateado e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava carregar a história inteira nos ombros. Havia alívio, sim, mas também uma sombra de inquietação. Quanto custaria para apagar um homem da vida dela? E quem pagaria o preço dessas escolhas? Do outro lado, Victor não ia desaparecer. Sua frustração crescia como uma maré.
Havia olhos que o observavam com desdém, e outros que, por medo, evitavam contar o que sabiam. Nas semanas seguintes, a cidade seguiria devolvendo consequências pequenas e grandes. Yemen moveria suas peças em silêncio, trabalhando com contatos que preferiam o submundo das decisões discretas. Emani, por sua vez, continuaria a reconstruir seus dias tijolo por tijolo, aprendendo a pedir ajuda sem se sentir diminuída. Mas havia uma sensação crescente de que aquilo, o que chamava de limpeza social do agressor, não seria uma linha reta. Cada ação gerava reação. E quando Vítor, humilhado e empurrado para as bordas, começasse a reagir de outro modo, a história tomaria um novo curso. Um curso que ninguém ali ainda poderia prever por completo. Até lá, havia alívios parciais, passos seguros e uma promessa de presença que, apesar de sua ambiguidade, lhe concedia o direito de tentar viver sem medo. Os dias que se seguiram não foram uma linha reta. Foram antes um conjunto de idas e voltas, de pequenos cercos perfumados por rotina que Emani foi desenhando com as próprias mãos. Trabalho, pausas, telefonemas que não eram para dar satisfação, mas para marcar uma consulta. Uma volta pela praça onde, pela primeira vez em meses, ela deixou que o sol tocasse o rosto sem procurar abrigo imediato na sombra de outrem. Essas pequenas reconquistas tinham o peso de grandes vitórias. Houve noites em que o medo retornou como um som ao longe, um zumbido discreto que fazia sua respiração apertar. Em uma dessas noites, Emani levantou-se, caminhou até a cozinha e abriu um armário onde guardava coisas que não tinha coragem de olhar antes. Encontrou um caderno antigo com recortes de notícias, listas de coisas que queria fazer. Ali, rabiscado com letra trêmula, lia-se: consultório aberto. Voltar a atender. Ela segurou o caderno, sentiu a pulsação do papel e decidiu que aquele seria o mapa de sua caminhada. Terapia entrou na sua rotina com a naturalidade de chuva miúda que regenera a terra. Falar sobre os ecos do passado exigia paciência, e havia dias em que as palavras simplesmente não vinham. Mas os minutos na sala do terapeuta foram como exercícios de linguagem interna. Nomear a dor, separar o que lhe pertenceu do que foi imposto, aprender que sobrevivente podia ser uma identidade em construção e não uma sentença definitiva. A terapia não prometeu cura instantânea. Ofereceu ferramentas, algumas perguntas que Emani aprendeu a dirigir a si mesma em momentos de sobressalto. O que você quer agora? O que te dá força? No trabalho, a equipe sentiu a diferença de alguém que voltava a se firmar. Pacientes que antes encontravam uma profissional nervosa passaram a encarar uma mulher cujo gesto era medido e firme. Havia dias em que ela sorria sem pensar no passado. Em outros, surpreendia-se com o tremor nas mãos e resolvia: hoje eu faço menos, faz bem. Aprender a dosar produtividade e descanso foi um processo sutil que trouxe consigo um reforço lento, porém sólido, da autoestima. As provocações de Vítor não cessaram de imediato. Foram mensagens anônimas em fóruns, menções insinuantes por meio de conhecidos que fingiam ignorância, fotografias de oportunidades encontradas ao acaso que pareciam persegui-la. Yemen reagia com silêncio pragmático. Passos sem espetáculo, contatos que fechavam portas, pessoas que garantiam não comentar. Emani sabia que parte do aparato que lhe cercava vinha de um mundo fora do alcance público, e isso, às vezes, alimentava uma inquietação moral. Ela conversava sobre isso com amigas, com o terapeuta, com quem se permitia ser honesta. Não quero depender da sombra de ninguém. Ninguém perguntava a Yemen esses termos. Ela sim. Um mês depois da noite do restaurante, Emani quis retomar o consultório. Não era um gesto performático, era um teste, pequeno e pessoal. Marcou atendimentos para o período da manhã, quando a rua ainda parecia de sua posse.
Ao abrir a porta pela manhã, sentiu um nó no estômago, como sempre, mas também a resposta daquele músculo que se exercita: resistência. As primeiras consultas correram bem. A presença de uma recepcionista que havia sido contratada por intermediação discreta de Yemen acrescentava um passo a mais na segurança. Uma presença calorosa, profissional e explicativa. Tudo no consultório parecia mais leve. A cadeira do paciente tinha novo tecido, a sala de espera um vaso com flores. Pequenos sinais de que a vida era possível. A notícia, porém, via redes, via boca pequena, chegou aos ouvidos de Victor. A possibilidade de cruzar novamente com Emani parecia alimentá-lo de um ímpeto que não se moderava com o tempo. Uma tarde, enquanto Emani trabalhava com um paciente, a recepcionista atravessou a sala com um sinal quase imperceptível. Olhos arregalados, lábio mordido. Alguém havia entrado no prédio. A porta da clínica ficava discreta numa rua tranquila. O barulho do corredor era normalmente um rumor de passos apressados, conversas baixas. Mas aquele passo tinha um compasso diferente. Emani sentiu a tensão subir, pediu para o paciente aguardar e foi até a porta da sala. De longe, no corredor, viu uma figura que não queria ver. Victor estava ali, não fazendo alarido, com o rosto impaciente, o sobretudo fechado, as mãos nos bolsos. Existiam olhares que evocavam possessão só pelo modo como se prendiam. O dele fundiu-se às memórias, como se aquelas mesmas memórias ainda lhe dessem direito. Ele entrou na recepção e fez perguntas à recepcionista com voz mansa e forçada. Nomes que buscavam um pretexto para ficar. Emani respirou, sentindo a sala encolher por um instante. Não era a mesma cena do restaurante. Ali havia clientes que confiaram a ela seu cuidado. Ali havia rostos que dependiam de sua segurança. Mas a presença de Victor degradava aquele espaço íntimo que ela estava reconstruindo. Ela tinha aprendido a não reagir no calor do primeiro impulso. Escolheu, então, as ferramentas que tinha. Colocar o trabalho e a segurança em primeiro lugar. Pediu aos colegas para manter a calma. Chamou com voz firme um número que carregava como linha direta e que naquele momento significaria uma ponte entre sua escolha e a proteção oferecida. A decisão de ligar não foi mera dependência, foi um ato de estratégia pessoal. Victor, percebendo que a cena não lhe daria espetáculo, mudou de tática. Insistiu, tentou entrar no consultório sob pretexto de falar com ela. Quando Emani veio pedir que se retirasse, ele fez menção de atravessar a recepção, aproximou-se demais. As palavras começaram a aumentar em volume. As vozes arredondaram-se em insultos velados. Você nunca foi firme. Ainda pensa que é dona da sua vida. A recepcionista segurou a mão de Emani, como quem oferecia um ancoradouro. Emani sentiu o pulso acelerar, mas também uma clareza nova. Ela sabia que, se aquilo escalasse, seus pacientes estariam em risco. Ela escolheu, de forma objetiva, proteger todos. Foi quando Yemen apareceu. Não houve entrada grandiosa. A porta abriu-se e ele entrou com a aparência de quem chegara a uma reunião de sempre. Passos contidos, olhar que já avaliava. Veio acompanhado de 2 homens em ternos escuros. Eles não fizeram ruído de cena. Haviam sido instruídos a criar calma, não espetáculo. A presença de Yemen cruzou o corredor como uma linha reta. Victor, que buscava a provocação, viu o quadro mudar ao reparar no homem ali presente. Houve um segundo de surpresa e depois a tentativa de manter a ofensiva. Yemen aproximou-se com a mesma voz baixa e afiada que lhe era conhecida. Não falou para humilhar. A ordem foi firme, tão direta que cortou o ar. Sair agora e fechar de vez os laços que acreditava ter com aquele lugar. Victor riu, incrédulo, desdenhoso, fez menções a leis, a direitos, a tudo aquilo que acreditava que lhe daria respaldo. Yemen não discutiu. Pediu que o homem deixasse o prédio, indicou um caminho, e quando as resistências começaram a crescer,
Um gesto simples, um convite quase paternal para que Victor fosse recolher-se e não complicar mais sua própria vida. A maneira como as palavras foram ditas dispensou provas. Havia consequências implícitas que Victor percebeu ainda mais rápido do que qualquer explicação. O confronto ficou ali, nas bordas. Victor foi convidado a sair com dignidade encenada e, quando começou a resistir, percebeu que muitas portas que antes lhe serviam estavam fechadas. Não por uma ordem oficial que pudesse ser contestada com processos, mas por uma rede de acordos e afastamentos que lhe restavam como único recurso. Voltar para lugares onde não era desejado. Ele praguejou, desafiou. A última ofensa foi dirigida a Emani, um gesto que exigiu que a recepcionista chamasse a polícia. Quando os agentes chegaram, nada substancial nasceu das palavras do homem. Sua presença, no entanto, já tinha provocado um terremoto interno em Emani. Após a saída de Victor, enquanto a clínica respirava alto para voltar ao compasso, Yemen ofereceu uma explicação curta. Ele não será deixado solto. E o cartão preto reapareceu na mão de Emani. Desta vez, não como um amuleto, mas como um contrato tácito entre duas vontades. Ela agradeceu sem efusões. Havia na atitude de agradecimento algo que ia além do seu coração. Era um registro de autonomia que ela sustentava, decisão após decisão. Não era uma doação de poder. Naquele mês que se seguiu, Victor tentou reaver o que considerava perdido. Reuniões mal sucedidas com antigos clientes, mensagens em tom ameaçador enviadas a quem poderia servir de reencaminhamento. Boatos plantados. Cada tentativa era esmagada por um muro que não precisava se explicar. Convites ignorados, memorandos de empresas dizendo que não tinham relação, fornecedores que não devolviam ligações. Era como se o universo que antes mantinha os fios de Victor tivessem sido cortados. Yemen agia como condutor de uma limpeza que, em essência, não era simplesmente violenta. Era, em sua economia, uma operação de invisibilização. Ele não buscava expor Victor ao ridículo, nem praticar vingança física. Buscava retirá-lo dos pontos em que sua presença poderia machucar Emani. E, curiosamente, essas estratégias deixavam Victor mais perigoso em sua frustração. A invisibilidade não o fazia sumir. Fazia-o ferver por dentro. Tudo culminou numa tarde em que Victor decidiu ultrapassar as medidas e ir atrás de Emani de um modo mais direto. Ele apareceu em um horário em que a clínica já começava a fechar, com a intenção de interromper. Foi a primeira vez em que ele trouxe consigo não apenas palavras, mas a intenção de criar um cenário que o colocasse em confronto aberto. Entrou pela porta, subiu os degraus e tentou, mais uma vez, dominar o espaço com o corpo e a voz. Emani estava sozinha na recepção. O último paciente já fora embora. A recepcionista havia saído para fechar o portão. Quando Victor se aproximou, houve um som no corredor, passos firmes e o metálico de uma chave sendo recolocado no bolso. Yemen entrou, acompanhado de menos homens do que antes, mas com uma presença que ocupava a sala inteira. Olhou para Victor com uma severidade que não tolerava explicações. "Chega!" disse Yemen sem voz alta, mas com a entonação que não deixava margem para interpretação. Sair da cidade é uma opção que ainda pode matizar dignidade e constrangimento. Victor tentou rir, colocar-se em prodígio, argumentar com liberdade que não tinha fim. Yemen olhou para ele como um juiz silencioso, e aquele olhar desencadeou algo definitivo. Victor percebeu que muitos caminhos se fechavam e, pela primeira vez, desde que a obsessão começara, sua própria fúria desembocava numa vulnerabilidade real. O momento não se transformou numa cena de violência, não havia necessidade. Yemen organizou a situação de modo que Victor se visse sem plataforma. Homens internos discretos o convidaram a conversar, ofereceram um transporte com destino incerto.
Foi um pacto sem gritos. Saia, aceite deixar a cidade e evite que o episódio se fungasse em algo maior. As palavras de Yemen foram claras. Vá embora e não volte. Não foi uma sentença pública. Foi um decreto que veio carregado pelo poder das conexões de Yemen, conexões que não se explicam em fórmulas jurídicas porque agem nas zonas de sombra do que se chama ordem social. A humilhação de Vitor foi silenciosa e, de certo modo, cruel. Saindo, viu portas que nem sabia que se fechavam. No momento em que colocaram um bilhete com um voo em sua frente, um bilhete que representava sua saída, ele hesitou. O embarque aconteceu sem grandes cenas de policiamento. Foi um desenrolar administrativo que o deixou no limiar entre o exílio e o esquecimento. Quando o avião decolou, no rosto de Victor havia a expressão de quem acredita que, embora tenha sido vencido num local, ainda pode ser vitorioso em algum outro. Emani acompanhou essa coisa toda de longe. Soube do embarque por mensagens frias que chegaram a ela. Ele saiu da cidade. Havia alívio, sim, mas também uma pergunta incômoda. O que isso significava de verdade? Yemen veio vê-la depois. Sentaram-se na cozinha do apartamento dela, uma mesa pequena com 2 xícaras de café já meio frias. Ele trouxe consigo um pequeno estojo de couro. Dentro, um anel. Não era um gesto teatral. Era um objeto polido, simples, com um detalhe discreto. Talvez um símbolo de compromisso. Yemen falou devagar, com a voz que sempre ponderava peso e consequência. Sei que nada disso repara o que foi feito, disse ele. Mas quero que, se algum dia você aceitar, saiba que ofereço algo que é simbólico e prático. Não como propriedade, como parceria. As palavras foram medidas. Emani segurou o anel nas mãos. O metal não queimou nem aqueceu. Ela puxou o ar, ponderou. A ideia de um símbolo oferecido por quem podia exercer controle sobre sua vida a deixou em alerta. Mas havia algo mais ali. O gesto de alguém que decide ficar ao seu lado, que não quer se impor. Ela perguntou com voz firme o que significaria para ela aceitar aquilo. Yemen sorriu levemente, sem arrogância. Significa que, se você quiser, caminharemos juntos. Significa que sempre haverá quem garanta que sua escolha seja respeitada. Não é um juramento que te prende, é uma promessa de lealdade. Tudo o resto é seu. Emani fechou o estojo por um momento. Pensou no caderno antigo, nas pequenas vitórias, nas noites em que chorara até cair de cansaço. Pensou em tudo o que havia reconstruído com suas próprias mãos e também com ajuda. Em sua cabeça foi uma aritmética complexa, autonomia, plais, proteção, kunai e possibilidade de vida que não fosse apenas sobrevivência. Olhou nos olhos de Yemen e disse: eu aceito, mas não como pagamento por viver. Aceito como um pacto entre 2 pessoas que respeitam a liberdade uma da outra. Eu decido os limites. Você respeita. É assim que vamos andar. Yemen assentiu. Não sorriu efusivamente. Não tentou fazer aquele gesto algo maior do que era. Colocou o anel suavemente no dedo dela, como quem sela um acordo entre gigantes e frágeis, entre perigo e ternura. O anel não trocava o passado, mas selava uma aliança que podia, se tratada com cuidado, vir a ser um lembrete constante de que Emani era a dona de suas escolhas. Os meses que vieram foram de transição. Emani recebeu uma nova casa, não como dívida, mas como estrutura para que seus dias não dependessem mais do presente de outrem. Havia equipa de segurança, sim. Havia um motorista que a conduzia quando desejava. Mas também havia espaços em que ela estava só e feliz. Tardes lendo no sofá, jantares com amigas em que contava piadas sem pensar em proteger o riso. O equilíbrio era difícil, porque a sombra do que aconteceu nunca desaparecia por completo. Ainda assim, havia progressos concretos, noites sem despertar, telefonemas de colegas elogiando seu trabalho, pacientes que a procuravam exatamente por sua sensibilidade.
Um dia decidiu retornar ao restaurante onde celebrara o primeiro aniversário de liberdade. Pediu mesa no mesmo canto. O garçom, agora conhecido, sorriu com reconhecimento. O jazz tocava baixo numa noite de outono. Havia dentro de Emani uma calma diferente. Não era ausência de medo, mas a presença de uma decisão ativa de viver. No bolso da bolsa, o cartão preto ainda repousava, intacto. Era um lembrete, não uma muleta. No aeroporto, meses depois, quando o nome de Victor apareceu em manchetes secundárias, Emani não vibrava. Sentiu apenas um fechamento de ciclo. Soube que ele partira de vez, não apenas geograficamente, mas de uma ordem social onde podia ser visto. A imagem do avião subindo no horizonte foi uma visão que carregou consigo como uma cena de fim de ato. As luzes pequenas do veículo subiam e a cidade, por sua vez, continuava sua vida. Mas a história não permitiu que se simplificasse em fim feliz absoluto. Havia debates, conversas e críticas de amigos e conhecidos. Houve quem questionasse o papel de Iêmen, quem apontasse a ambiguidade moral de serviços privados que agiam fora da lei para restituir senso de justiça. Emani escutou todas as vozes. Ela mesma ponderou, em noites de insônia. Pensava nos limites de uma proteção que vinha de fora e notava as zonas de sombra de quem podia manipular o poder. Essas reflexões foram parte de um amadurecimento. Saber que segurança também é construir redes públicas, que não se deve depender só de instrumentos privados. Assim, em paralelo à sua reconstrução pessoal, Emani iniciou conversas com associações locais que auxiliavam vítimas de violência. Participou de encontros, deu entrevistas curtas, contou partes de sua história com cuidado. O suficiente para mostrar que o silêncio é cúmplice e que suporte social e institucional é necessário. Não falou de Iêmen como herói. Falou dele como uma figura ambígua que a ajudou num momento extremo e destacou a urgência de que a justiça formal cumpra seu papel para que ninguém precise depender apenas de soluções paralelas. Algumas pessoas reagiram com hostilidade, outras com gratidão. Muitas encontraram na narrativa de Emani um fio de esperança que servia para acender iniciativas, arrecadação de fundos para abrigos, linhas de apoio e campanhas para treinar testemunhas a agirem com prudência e coragem. Emani apoiou o que pôde sem aparecer demais. Sua dor não precisava ser mercadoria, e sim combustível para algo maior. Com Iêmen, a relação foi se ajustando a um compasso mais humano. Eles tiveram conversas longas sobre limites, sobre o significado de proteção sem posse. Emani teve momentos de raiva, medos confessados, perguntas sobre o que custava apagar a vida de outra pessoa e como isso poderia reverberar em novas violências. Iêmen ouviu, não justificou. Admitiu em palavras poucas que havia escolhas feitas no limite da urgência e que isso carregava consequências. A ambiguidade persistia. A conversa, porém, era honesta, e isso, para Emani, foi fundamental. Um sábado frio chegava quando Iêmen a convidou para um passeio breve ao pier. Fizeram uma caminhada curta, sem pressa, a conversa pequena, que varava assuntos domésticos, trivialidades que, para Emani, tinham sabor de normalidade. Ele parou, pegou a mão dela e falou sobre planos que não envolviam imposições. Quero compartilhar trajetos, não escolher destinos por você, disse com a modéstia de quem buscava entender o que significa parceria. Ela sorriu e o sorriso era outro, mais leve, como quem aprendeu a recuperar o que foi perdido com suas próprias forças e com alianças que respeitam. A cidade, por sua vez, mudou de maneira ínfima. Pequenos grupos civis se organizaram. Uma cafeteria começou a promover palestras sobre como intervir de maneira segura. Uma associação jurídica passou a oferecer consultas gratuitas para vítimas.
As mudanças não foram miraculosas, mas foram sinais de movimento. Emani viu nesses gestos uma forma de justiça que dependia menos das sombras de homens poderosos e mais de redes públicas de cuidado. Naquele final de tarde, olhando para o mar, ela respirou fundo e sentiu que a liberdade, enfim, não doía tanto. Havia marcas, sim. Havia lembranças que poderiam surgir com o cheiro de uma colônia, com o som de passos que se repetem. Mas havia também a capacidade de criar uma ordem própria, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Emani não se via como alguém que precisava ser salva. Via-se como alguém que aceitara ajuda para costurar novamente sua vida. O avião que levara Victor embora cruzaria os céus como um ponto pequeno, registrado em uma manchete que prometia manchetes futuras. Para ela, era apenas isso, uma página virada. A verdadeira vitória não fora o exílio do homem que a havia ferido, mas a construção contínua de uma vida que não fosse definida apenas pelo passado. Era o retorno a pequenos rituais, o olhar tranquilo ao fechar a porta do consultório, uma sobremesa saboreada sem pressa, uma ligação para uma amiga de madrugada sem medo de ser julgada. No fechamento do dia, Emani colocou o anel numa caixa junto com o caderno antigo e as primeiras páginas de um novo diário. Escreveu uma frase curta, quase um ato de fé. Eu escolho viver. Essa frase foi colocada numa prateleira, como um lembrete que não precisaria de audiência. Ligou para uma linha de apoio a vítimas, deixou uma mensagem de agradecimento e de incentivo para que outros procurassem ajuda. Sabia que não era possível prometer finais perfeitos, mas acreditava na força das escolhas. Quando a noite caiu, ela foi à janela, olhando a cidade com o peso de quem aprendeu a medir riscos e alegrias. O silêncio trazia consigo uma paz trabalhada. Iêmen, lá atrás, não era uma sombra que dominava. Era uma presença reconhecível, às vezes angular, às vezes serena, que escolhia ficar. O significado desse ficar sempre foi debatido entre eles. E essa negociação contínua foi, talvez, uma das conquistas mais sinceras. Esta história não pretende ensinar fórmulas ou celebrar justiça paralela como regra. É um relato de sobrevivência, de escolhas difíceis e de como alianças, por vezes ambíguas, podem ajudar a restaurar o direito de alguém reescrever sua vida. Emani não perdeu sua voz no processo, ao contrário, escolheu usá-la. Ela não é exemplo da perfeição, mas uma prova de que é possível reconstruir, com a atenção às sombras e à ética, um caminho que permita respirar. Se esta história tocou você, se lembra de alguém que precisa ouvir que há maneiras de sair do ciclo do medo, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias e na descrição do vídeo você encontrará links com recursos e linhas de apoio para vítimas de violência. Se estiver passando por algo parecido, procure ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho.